Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST EPE 2023, questão 77. Em 26 de novembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde, OMS, denominou como Ômicron a variante B11529 do vírus SARS-CoV-2, que havia sido primeiramente identificada na África do Sul. A rápida disseminação da variante Ômicron por mais de 85 países em cerca de 30 dias recrudesceu a pandemia de Covid-19. Assim como outras 4 variantes de SARS-CoV-2 de preocupação clínica, alfa, beta, gama e delta. A variante Ômicron apresenta várias mutações no seu genoma de RNA. Por exemplo, 2 linhagens de Ômicron, BA1 e BA2, contêm 51 mutações cada. Elas têm 32 variantes de RNA em comum e 19 únicas para cada linhagem, BA1 ou BA2. Ao analisar as 51 variantes de RNA observadas em genes codificadores, quer dizer que codificam proteínas, tá? Das linhagens BA1 ou BA2, da variante Ômicron de SARS-CoV-2, seria esperado identificar mutações do tipo, certo? Já vamos analisar as alternativas. Em primeiro lugar, é bom a gente entender que o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA positivo, tá? Ou seja, de sentido positivo. O que isso quer dizer? Que é o sentido 5'3", o sentido de leitura 5'3", como se fosse um RNA mensageiro. Ou seja, quando esse RNA, tá, de sentido positivo, olha aqui ele aqui, ó, tá? De sentido positivo, quando ele fica no citoplasma, a tradução já começa, os ribossomos já começam a traduzir o RNA, certo? Isso ocorre diretamente. Então nós temos 2 caminhos aqui, esse caminho aqui, certo? E este caminho aqui. Eu trato esse assunto aqui num outro vídeo aqui do canal e eu explico completamente, mas aqui eu vou dar só uma pincelada, tá? Então aqui são as proteínas sintetizadas, certo? A partir desse RNA. Que proteínas são? A proteína spike, que faz a conexão com o receptor ACE2, a proteína do envelope do vírus, a proteína da membrana do vírus e a proteína do núcleo capsídeo, certo? Bom, e por esse lado aqui, nós temos a formação do genoma do vírus, que é um vírus de RNA. Então, tudo que nós falarmos aqui sobre mutação é em cima do RNA do vírus, certo? Bem, antes de analisar as alternativas, eu quero aqui excluir a letra D, que fala do splicing, certo? Esse aqui, ó, o splicing, certo? O que é o splice? Então, eu tenho aqui uma unidade de transcrição, certo? Um segmento de DNA, também chamado de gene. Então, nessa unidade de transcrição, eu tenho os exons e o intron. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, o intron, ele não é codificante. Então, normalmente se ensina no ensino médio, olha, o RNA vai ser traduzido lá no citoplasma e tal, mas na realidade, em células eucarióticas existe um processamento desse RNA. Então nós temos um pré-RNA, certo? E essa parte não codificante, ela é retirada. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Muito bem, então essa parte aqui não codificante, ela é retirada. Então tudo isso aqui vai ser recortado, certo? Então nós temos o spliciosomo, certo? Que vai fazer esse recorte. O splice significa recorte e cola, certo? Então, essa parte vai ser recortada, como a gente pode ver aqui, ó, um corte aqui e outro aqui, certo? E essa parte aqui, ó, está sendo colada. Eu estou falando assim de forma bem simplificada. Então, essa parte está sendo colada. Então, nós temos aqui o intron sendo eliminado, né? Ou seja, ele não é mais necessário. Esse material aqui vai ser simplificado e as bases nitrogenadas aqui serão reaproveitadas. E aqui nós temos a cola, então ocorreu a cola dos 2 exons e agora sim nós temos o RNA mensageiro maduro. Então isso não tem nada a ver com as alternativas da questão. Então já vamos eliminar a letra D dessa questão. Eu vou eliminar agora outra alternativa, certo? A letra A diz assim, seria esperado identificar mutações do tipo A, nonsense. Então, a mutação do tipo nonsense, nós temos aqui a tabela do código genético, né, com as trincas de bases ali, como vocês podem ver. Vamos supor, aqui ó, nessa região aqui, UAU
né, codifica tirosina. Vamos supor que aqui a última base, a terceira base, trocou de U para A. Bom, aí vai ficar UAA. UAA é um códon de parada. E aí, nesse caso, por que ela é uma mutação do tipo nonsense? Quer dizer, ela é sem sentido, porque vai parar a transcrição. E nós vimos que o vírus é funcional, ele continua infectando, continua produzindo as suas proteínas, continua se conectando ao ACE2, certo? As variantes continuam, vamos dizer assim, infectando as pessoas, se distribuindo, então isso seria um problema. Então, não é esse tipo de mutação que faz com que aquelas variantes que têm sucesso, né, na infecção prossigam. Então, essa alternativa, a letra A, está incorreta. Então, já vamos retirar aqui a letra A. Bem, agora nós vamos trabalhar com outra alternativa, tá? A letra B, frame shifting, certo? Então, vamos ver o seguinte. Nós temos aqui a definição. Frame shift é uma mutação no quadro de leitura. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui um marca-texto, nós temos aqui, certo? Uma situação normal, tá? E uma situação com uma mutação do tipo frame shift. Muito bem. Quando está escrito aqui, ó, quadro de leitura, significa esse segmento de DNA que tem uma área codificante para essa determinada proteína aqui. Então, numa situação normal, nós temos aqui o DNA, o lugar correto, né, da codificação, aí nós temos aqui, né, o TAC, né, que vai produzir o AUG, que é a metionina, o códon iniciador aqui, certo? Então nós temos o RNA mensageiro e aqui a proteína, que começa em metionina e vai até a alanina. Então essa é a situação normal. Na mutação do tipo frame shift, nós temos a inserção, e aqui eu já vou trabalhar com a letra E, que fala de inserção. Aqui, o frame shift são inserções que não são múltiplas de 3, porque daí as múltiplas de 3 é um caso de inserção, certo? Muito bem. Então nós temos a inserção aqui de uma citosina e é claro que vem uma guanina para completar aqui, ok? Muito bem. Aí nós temos o nosso DNA aqui, o RNA mensageiro, e observe que com essa inserção, depois de prolina, eu não vou ter mais glicina, eu tenho histidina. Essa proteína, ela muda daqui para frente. Olha só, aqui, depois de alanina, a proteína segue. Mas daqui, segue daqui para frente, todo modificado. E agora, presta atenção. Notem que com essa inserção aqui, todas as trincas foram modificadas. E aí surge um stop aqui. Então, essa proteína não é funcional. Então, não é o caso do vírus SARS-CoV-2, certo? Aí vocês podem estar pensando assim, Martins, mas para aí um pouquinho. O SARS-CoV-2 não é um vírus de RNA, o que tem a ver o DNA aí? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que, no caso do vírus de RNA, nós temos essa situação aqui, certo? E a inserção, ela ocorreu aqui, ó, ok? Tá? Mas a situação é a mesma, certo? A situação, ela é a mesma. Então, uma mutação do tipo frame shift, esse RNA mensageiro, que é o quadro de leitura do ribossomo lá, ele vai ter essa inserção, vai ter um stop numa região que não deveria ter, vai ter aminoácidos num lugar que não deveria ter, e essa proteína aqui não é funcional, certo? Então, nós temos o seguinte, frame shift não é, inserção não é, em função da mudança da proteína. Então, só sobra a letra C, missense, mas já vamos falar dela. Mas é bom também falarmos aqui da mutação do tipo silenciosa. Ela é chamada de mutação sinônima. O que é uma mutação sinônima? Significa que um códon vai dar origem a um códon que dá origem a um aminoácido. Quando modificado, ele continua dando origem ao mesmo aminoácido. Então eu vou explicar. Então olha só, vamos supor que a mutação ocorreu aqui, tá? Saiu o U e entrou o G. Ainda permanece codificando serina. Vamos supor que saiu o C e foi substituído, foi mutado para o A. Então, ainda continua codificando serina. O código genético ele é redundante, ou seja, nós temos vários códons, trincas de bases, que podem codificar o mesmo aminoácido. Por isso que ela é do tipo silenciosa, porque não causa efeitos na proteína. Vamos para a última alternativa, então. Observando aqui a nossa tabela de código genético, nós temos aqui o CC para serina, certo? O CC para serina.
Vamos imaginar aqui que ao invés do U, nós tivéssemos um C, certo? Um C. Muito bem. Aí vai ficar, olha só, pensem comigo, vai ficar C, C, C. Não vai ser mais serina, vai ser uma prolina, certo? Então não mudou o número de aminoácidos, não aumentou a cadeia, não diminuiu a cadeia, não apareceu um stop, só mudou o aminoácido, certo? Então essa é uma mutação missense, ou seja, mis ali significa perda, perda de sentido, não é sinônima, porque o aminoácido a ser sintetizado, né, ao invés de ser serina, vai ser prolina. Tá? E isso vai ocasionar uma mutação, uma mudança, certo? Então, a resposta aí da questão 77 é a letra C, missense. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!